Ok. Bom, já são 10 e 6. Infelizmente só temos dois colegas ou dois estudantes na sala, mas o que eu vou fazer é estar a gravar a aula, então assim para aqueles que entrarem tarde e aqueles que não puderem entrar, poderão depois consultar a aula. Bom, como eu estava a dizer, para esta semana nós tínhamos a ficha 3 por resolver. O material relacionado a esta ficha foi fornecido a semana passada e eu acredito que todos os estudantes estiveram a ler, mas antes de avançar, se há alguma dúvida que querem apresentar, podem colocar agora e depois íamos entrar para os nossos exercícios. Chantal Maria? Alguma observação, algum comentário? Vamos tentar ser dinâmicos, não é? Docente? Sim, sim. Não, eu dizia alguma observação, algum comentário que querem dar em relação ao material que foi fornecido para poderem resolver a ficha 3? Docente, eu tenho uma dúvida. Sim. No exercício 3. Ok? Então estamos aí diretamente aos exercícios. Então, diz respeito ao material para a aula teórica, está tudo claro. Vocês tiveram algum contacto na sexta-feira com o professor Mabasso? Não. Não. Então ele só mandou o material e... Ok, está certo. O exercício número 3, o que é que diz? Qual é a dúvida que encontrou aqui? Minha dúvida está na linha B. Sim. Aqui, docente, pedem para determinar a medida de posição central e uma medida de dispersão. Sim. Então, o que eu quero perceber é se na medida de dispersão eu tenho que calcular um decil. Quais são as medidas de dispersão que vocês viram ou no material que foi fornecido? Quais foram as medidas de dispersão que apareciam lá? Primeiro tem que saber distinguir o que é uma medida de posição central ou medida de tendência central. Depois tem que saber distinguir o que é uma medida de dispersão. Sim. Depois temos as medidas de separatriz, assimetria e curtose, por aí assim. Uhum. Agora, está com uma dúvida se a medida de dispersão deve ser o percentil. O percentil o que é? Enquadra-se em que tipo de medidas? De dispersão, de posição central, de separatriz. Medidas de posição central. O que é? O decil? Docente? Está a dizer que o decil está em medidas de posição central. É isso que estão a dizer? Sim, docente. Primeiro, quais são as medidas de posição central que vocês viram? Foi-lhes fornecido o material, deixem-me só abrir aqui. Uhum. Isto é isto, bioestatística.
Medidas de posição, temos quartis, decis, percentis. Ok? Tem percentis, quartis e decis. Quartis e decis, sim. E medidas de docente. dispersão? Medidas de dispersão, temos variância. Desvio padrão, desvio médio, Sim. por aí em diante, certo? Sim. Certo. Então, qual é o Sim, problema? docente. Nesse exercício, para poder calcular a medida de posição central, teremos que usar o decil no exercício 3. Atenção, as medidas de posição central que vocês viram refere-se à média, moda e Docente? medidas de posição central. Central. Quando se fala de central, está-se a falar do centro dos dados. As medidas que vocês viram foram a média, moda e mediana. As medidas de variabilidade ou de dispersão que vocês viram foi o desvio padrão, a variância, o coeficiente de variação e o desvio médio, certo? Então, no que diz as medidas de posição central, no que diz respeito às medidas de posição central, a medida mais usada é a média. É a média. E no que Sim. diz respeito às medidas de dispersão ou de variabilidade, a medida mais usada é o desvio padrão. Vocês não devem calcular, diz, determino uma medida de posição central, então vamos usar a que é mais usada, e determino uma medida de dispersão. Vamos direto para aquelas que são mais usadas. De um lado, vamos usar a média, calcular a média, do outro lado, vamos calcular o desvio padrão. Vocês estão juntos? Estamos. Ok. Então, aqui o problema era só saber o que exatamente é que deve calcular. Certo? Ok. Algum outro problema que vocês enfrentaram? Vamos falar. Acho que entrou agora. As cenas, ou exatamente. Entrou agora. Alguma dúvida? Por enquanto não, doutor. O meu microfone está ligado, né? Em relação a esta ficha, então, não enfrentamos nenhum problema. Alguns, doutor, mas a priori não. A princípio, dúvida que possa deixar aqui. Não percebeu? Disse. Não. Eu dizia que tive algumas dúvidas, sim, mas a princípio puderam ser. Pude apresentar algumas pessoas e pude perceber. Não sei se os colegas. Desculpa? Dizia que teve dúvidas, consultou algumas pessoas e essas pessoas conseguiram explicar e clarificar as questões. Sim, sim. E também não sei se os colegas já apresentaram a dúvida do número 2, a linha E. Deixa eu tentar minimizar para abrir a ficha. Desculpa? Então, está a falar do exercício 2, a linha E. 2E.
Sim, O sim. livro tem 500 páginas. Não sei se qual as colegas antes... registrado no livro? Desculpa? Zia? Eu disse, não sei se as colegas já perguntaram acerca do número 2, a linha E. Não, Xenas. Não. Não. Sim, então eu tive algumas dúvidas no que diz respeito a isso. Docente, aí nesse exercício pode-se fazer produtos meios e dos extremos. Chantel, tu gostas muito do produto dos meios extremos. Seja, a nossa última aula está sempre nessa. Eu acho que o que tem que Não, docente. Sim? Não está a negar, mas está bom. Mas... Pode dizer qual é o produto dos extremos dos meios que quer fazer? Eu, nesse exercício, eu fiz 10 euros, estão para 50 páginas, e 500 páginas estão para X. Então, eu encontrei 100 euros. É média. Desculpa? Docente? Diz que é média. Vamos lá ler o exercício. E se quer-se estudar o número de erros de impressão de um livro. Para isso, escolheu-se uma amostra de 50 páginas, encontrando-se o número de erros por páginas da tabela abaixo. Ok? Qual o número médio de erros por página? Ok? Sim. O número médio de erros por página. O que é que vocês encontraram? 10. 10. Calcularam a média com essa tabela de distribuição de frequências? Sim. Ok? Depois. A linha E, a linha B e o número mediano. Calcularam a mediana. Certo? Sim. Certo. A linha C. Qual é o desvio padrão? Calcular o desvio padrão. Certo. Então, a linha D. Faça uma representação gráfica para a distribuição. Qual é o gráfico que vocês usaram aqui? Não percebi? Docente. Sim. Qual foi o gráfico que vocês usaram na linha D? Eu não fiz. Linear, docente, porque aqui não pode ser histograma. Os outros colegas, o que é que tiveram? Eu não fiz, docente. Não fez? Não consegui. Foi a linha que não consegui fazer. A linha D não conseguiu encontrar o gráfico adequado para esse tipo de dados? Sim, eu subi até C, D e ainda não fiz. Talvez seja porque não estava a perceber. A linha D, na verdade... Mas no gráfico vamos usar a frequência para colocar no eixo do Y e os zeros no eixo do X. No eixo do centro. Exatamente. Mas eu quero saber qual é o gráfico. Vocês viram vários gráficos. Viram um gráfico circular, viram um gráfico de barras, viram um histograma. O que eu quero perceber qual é o gráfico adequado para esta tabela, em que a variável que nós temos é número de erros, é uma
variável quantitativa discreta. Tem que ser de barras. Lógico que deve ser um gráfico de barras, porque os erros, nesse caso, vão representar cada barra e a coluna def, que representa o quê? É o número de quê? Quantos livros foram imprimidos, né? Com um determinado número de erros. E as frequências absolutas, elas vão representar o nosso eixo de Y. Então, nós vamos ter as barras no eixo de X e no eixo de Y, nós vamos levantar as nossas barras de acordo com a nossa frequência absoluta. Agora, a linha E diz, se o livro tem 500 páginas, qual é o número total de erros esperados do livro? Docente, aqui na linha E, nós devemos calcular média usando 500 páginas ou o quê? Ou devemos fazer produto dos meios dos extremos? Eu quero perceber, é isso também que eu quero entender, o produto dos extremos, o que é que tu queres fazer? Docente, eu fiz 10 euros, estão para 50 páginas. Onde é que apanhou que esses 10 euros estão para 50 páginas? Aqui na média. Na linha A, nós calculamos a média e tivemos 10. Euros. Enquanto tínhamos 50 páginas. Então, agora temos 500 páginas. Queremos saber o número de euros. Em média, uma página, quantos erros é que tem? Não sei, docente. Não sabe? Se tu calculaste na linha A, se tu calculaste na linha A, sim, qual é o número médio de euros por página? 10. 10 euros. Sim. É o número esperado de euros por cada página. Imagine que o livro tenha agora 500 páginas. Qual é o número total de euros esperado do livro? O que é que nós fazemos? Tu já tens o número médio de euros por página de um livro, né? Normal. Agora estamos a dizer, se o livro tiver 500 páginas, qual é o número total de euros que tu esperas encontrar neste livro? Teremos que fazer produtos dos meios de 5.000. para saber. 5.000 por quê? Porque vais multiplicar o número médio de páginas vezes... Desculpa, o número médio de euro por cada página vezes o número total de euros. Desculpa, estou aqui a fazer uma confusão. O que vocês vão fazer é multiplicar o número euro, o número médio de euros por cada página, multiplicar pelo número total de páginas que o livro tem. Aí tu vais chegar a uma situação
em que encontras o número total de euros esperados neste livro que contém 500 páginas. Por outro lado, o que você está a querer dizer é que na fórmula da média, tu tens que a média é o somatório do produto entre x e I, que vai ser euros, menos, multiplicado pela frequência absoluta, que será o número de páginas, dividido pelo número total de páginas que tu tens nesta pesquisa que tu estás a fazer. Então, tu já encontraste a média? Sim. Tens o número total das páginas para este novo livro com 500 páginas. O que tu estás à procura agora é o produto entre X e F, que será o resultado que nós vamos encontrar aqui para o número total de euros esperado. Eu, mais uma vez, hoje não encontrei. Deixa-me só ver se tenho aqui. Eu posso esboçar aqui alguma coisa muito rápido. Rota, deixa-me abrir aqui as medidas de tendência central, onde está este produto. Estatística. Vou tirar, fazer stop sharing disto. Vou agora. Quero a fórmula da média. Atenção, conseguem todos ver este slide? Sim. Então, vocês têm aqui a fórmula para o cálculo da média ponderada. Vocês na linha A já tinham calculado a média de euros por página, que dava-vos, através desta fórmula, o somatório do produto entre a frequência absoluta vezes os erros que nós encontramos na nossa variável x, dividido pelo somatório todos os números de páginas que nós tínhamos, que seria o nosso tamanho da amostra. Então, o que é que estamos a dizer? Vocês já têm valor, o resultado de x bar aqui. Estamos juntos? Encontraram 10, certo? E agora estamos a dizer que... Docente, desculpa, não é 10. Não percebi? É 0,66. A média que vocês calcularam aqui foi igual. Foi igual a 0,66. Eu estava a fazer confusão com outro exercício. Não, em média, uma página tem 0,66 euros. 66 euros, sim. Então, está certo. Neste exato momento, olhando para a fórmula, vocês já têm um resultado de x bar, que calcularam na linha A. Sim. O dado novo que estão a trazer agora é o somatório de F, que é o nosso tamanho da amostra. Dizem-vos que agora este livro tem 500 páginas, certo? Sim. O que vocês querem encontrar como resultado, número total de euros num livro com 500 páginas, é este somatório entre a frequência absoluta vezes o número de euros da nossa variável x. Então, vocês só têm de fazer uma substituição. Aqui coloquem o valor da média que encontraram em A, e aqui onde tem o somatório das frequências absolutas, vocês colocam o tamanho da amostra, o novo tamanho da amostra, que é 500. E vão ficar com esta incógnita aqui no numerador, que vos dá o número total de euros para um livro com 500 páginas. Então, o que vocês têm de encontrar é o produto entre a média e o somatório das frequências absolutas, que na verdade é igual a 500.
Aqui é igual a isso. R$330. Então, para um livro com 500 páginas, espera-se que o número de euros total que este livro vai ter seja igual a 330 euros. Estamos juntos? Estamos juntos? Sim, docente. Genese, quer nos convidar para tapear ou é melhor desligar a sua câmera? Obrigado. Então, está claro agora, senhores? Sim. Deixa-me só voltar para a nossa ficha. Então, já viram como responder a esta pergunta? Ok. Está claro agora, né? Sim, docente. Ok. Vamos então passar para uma outra questão que os senhores possam ter. Há uma outra dúvida? Não. Docente, Sim. número 4, a linha E. Número 4, a linha Sim. Calcule os coeficientes de assimetria e curtose. Qual é o problema? O coeficiente da simetria eu consegui calcular, mas a curtose não. Tá bom. O coeficiente da simetria foi igual a quê? Menos 0,102. Menos 0,102. Como é que classifica essa distribuição? É uma distribuição simétrica ou assimétrica? Assimétrica, negativo. Assimétrica negativa. Então, depois, a seguir, pede-se para calcular a curtose. Qual é o problema no caso da curtose? Eu não consegui, docente. Não conseguiu por não conseguiu usar a fórmula ou não conseguiu porque não sabia por onde começar? Porque não sabia por onde começar. Ok. Deixa eu ver aqui. O material que lhes foi dado, vocês têm uma aula teórica e medidas de assimetria e curtose, certo? Certo. Deixa-me tentar abrir. Vamos fazer o sharing. Ok. Vocês todos têm esse material, medidas de assimetria e curtose. Vamos dizer, Sim. vocês para calcularem a simetria ou verificarem a simetria, podem usar as medidas de tendência central, comparar a média, módia e mediana, mas no caso específico, não sei qual foi o coeficiente que vocês usaram para calcular se a distribuição é simétrica ou não. Mas, no entanto, Coeficiente de
Usaram o coeficiente Esse é inverso, 800. que ele compara a Sim. média com moda e divide pelo desvio padrão. Qual foi Sim. a moda que vocês encontraram nesse exercício e qual foi a média? A média foi de 51,2. Ok? E a moda? A moda foi de 51,875. Ok, tá bom. Então, vocês classificaram, encontrou um valor negativo, certo? Certo. Então, esta é uma distribuição assimétrica, em que ela é assimétrica Negativo. negativa. Ok. Por outro lado, pediam para calcular a curtose, certo? Sim. Sim. Vamos supor que esta curva fosse simétrica, porque normalmente nós só observamos a curtose quando a nossa distribuição é simétrica, porque a curtose, na verdade, ela é o grau de achatamento que a nossa curva vai ter. É quando queremos ver até que ponto a nossa curva simétrica está mais para baixo, para o centro, ou lá mais leptocúrtica, lá para cima. Então, nós só calculamos o coeficiente de curtose muitas das vezes quando a nossa distribuição ela é uma distribuição simétrica. Mas vamos supor que esta era uma distribuição simétrica e nós precisávamos calcular a curtose para classificar e dizer se esta curva é mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica. Então, vocês têm vários coeficientes para calcular a curtose. Tem o coeficiente momento de curtose, então vocês deveriam calcular esses momentos aqui. Estamos juntos? Sim. Caso contrário, poderiam vir através do momento centrado na média para calcular estes momentos. Okay? Cada momento que vocês estão a ver aqui, momento de ordem 4, de ordem 5 ou os momentos centrados, existe uma forma para o cálculo dessas médias, desses momentos. Ok? Então, vocês tinham de olhar para estes momentos, vir aqui, por exemplo, aqui, o momento de quarta ordem. O que vocês tinham de vir aqui é só encontrar os desvios em relação à média, e elevar a ordem que vocês estão à procura, se é de quarta ou de quinta ordem, ou por aí em diante. Estão juntos? Para os momentos de segunda ordem, era só fazer estes momentos e elevar os mesmos momentos ao quadrado. E mais nada, ou calcula o momento de quarta ordem e divide pelo desvio padrão elevado a 4. Então, eu estou a entender que você só teve problemas, na verdade, não sabia nesses momentos. Sim. Então, os momentos aqui, a proporção dos momentos, de qualquer ordem, ok? Se os dados forem brutos, Sim. ou se os dados estiverem numa tabela de distribuição de frequências em intervalos de classes. Então, o momento de quarta ordem é só colocar aqui onde tem o E, elevar a 4. Se aqui é 4, elevar aqui a 4. Então, isto é xi menos x bar, que é a média, elevado a 4 vezes a frequência absoluta, dividido pelo tamanho da amostra. Estamos juntos? Sim. E aqui, o que tens é o desvio padrão elevado a 4. Já é dito aqui. O desvio padrão conjunto elevado à quarta potência. E acabou. Qual é o problema? Depois, dependendo do resultado que ia encontrar nesses variáveis,
Ia dizer que ela é uma curva mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica. Mas como eu estou a dizer, nós só olhamos para a curtose se a nossa curva for uma curva simétrica. Agora, se a nossa curva não for uma curva simétrica, ela for assimétrica, não existe nenhuma necessidade de nós analisarmos a curtose ou o grau de achatamento da nossa variável. Estamos juntos? Estamos juntos? Ficou claro, senhores? Docente, Sim. a internet parou aqui. A internet Docente parou. disse que depois vamos... Sim. Depois de calcular, vamos ter o valor de De B2. B2, Que eu consigo que vai nos ajudar. Sim, dependendo do valor que encontrar, se o valor for igual a 3, Sim, a distribuição é uma curva mesocúrtica. Sim. Se for menor que 3, é platicúrtica, se for maior que 3, é leptocúrtica. sim. Estamos Mas juntos? no início, o docente disse que esse exercício, né? Nós aqui não temos uma simetria, mas temos uma assimetria. Então, há não precisamos de necessidade avaliar calcular. a curtose. Tá bem. Eu estou a ver aqui, não sei o que é que está acontecendo com o meu Zoom, mas ele está a dar-me que só temos mais 1 minuto. Acho que não ativei. Ok. Vamos fazer o seguinte.